mas vai ser a partir da razão, não do resultado. O resultado nós temos a súmula. Súmula não é precedente. Por isso que as súmulas existentes até hoje são súmulas persuasivas, elas não são súmulas vinculativas. E as súmulas persuasivas estarão sujeitas a reexame quando os tribunais uniformizarem suas decisões pelos 24 tribunais do país. E nós vamos ter nossas súmulas questionadas e vamos ter que ver quais são os argumentos que eles têm, se vamos manter ou não vamos manter o entendimento que nós até então adotamos. Pois bem, essa aqui são as considerações acerca do artigo 1º. Artigo 2º. Processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Primeiro ponto que eu acho relevante, distinguir entre direito de petição e direito de ação. Para mim, me parece fundamental. O direito de petição, ele é incondicionado, porque ele não está sujeito à taxa e pode ser exercido perante qualquer órgão estatal. O direito de ação, não. Ele é diferente. Ele pode ser condicionado e ele é exercido exclusivamente perante o Poder Judiciário. Mas o outro é mais amplo. Às vezes se vê citação de direito de petição, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, é preciso ter cautela com essas questões. O direito de ação não se esgota e não se manifesta apenas através da demanda. É aquela ideia de que, ajuizada a demanda, eu resolvi o direito de ação. Isso aí é o direito de ação. É o fato de provocar o judiciário. Ele é mais do que isso. Ele é um complexo de situações jurídicas que se desenvolve ao longo de todo o procedimento em que as partes têm poderes e faculdades que deverão ser garantidas ao longo do exercício da jurisdição, com vistas à realização do direito material. Poderes e faculdades, ou seja, o direito de ação, como disse, não se esgota, mas ele vai até a sentença de mérito. Por quê? Porque eu tenho que resolver, eu tenho que julgar o mérito, eu tenho que dar efetividade por meio da tutela jurisdicional. E daí vem o tópico abaixo. A tutela jurisdicional, eu não posso compreendê-la como resultado. O processo não busca tutela, o resultado é a tutela, ela é meio. É um meio pelo qual, mediante um processo equilibrado, em que eu exerço meus poderes e faculdades, dialeticamente, eu chego à tutela jurisdicional. Quais são as teorias relativas à ação, o direito de ação? E aqui foi apenas a título romântico essa colocação, porque hoje as teorias já se desobraram em tantas que nós não temos mais um outro universo. Mas é só para fazer um link. Há teorias mais relevantes, antigas, quando se estudava o processo, é imanentista ou civilista. É o direito processual como mera manifestação do direito civil, do direito material, no caso. Ou seja, ele se desdobra dela e, através do direito material, eu vou lá requerer a proteção do direito subjetivo. O direito concreto, que é o direito de ação, existe somente em face da existência do direito material. Essa teoria, ela ainda é bastante controvertida e ela vai gerar uma série de implicações no novo contexto. Mas ela, por exemplo, se ela existe em face do direito material, essa teoria não explica a improcedência, porque ela perde a questão lógica. Se ela só existe no material, mas eu posso julgar uma pretensão improcedente, razoavelmente, há uma certa contradição nessa pretensão. E como direito autônomo abstrato ou abstrato condicionado. Quer dizer, como direito autônomo é exatamente aquela questão da potestatividade. Eu posso ajuizar a ação e nada me impede que eu ajuize uma ação contra A ou contra B, ou seja lá com quem for. Ninguém pode me impedir. É uma ação abstratamente considerada, que eu posso exercer essa faculdade sem que haja óbice. Agora, quando eu digo que ela é condicionada, aí entra a teoria de Liebman, que influenciou o Código e que altera essa concepção da teoria da ação, porque ele mistura um pouquinho as duas e diz o seguinte, bom, ela é condicionada, mas eu quero a sentença de mérito. Se ela é sentença de mérito, na égide do Código de 73, eu preciso ter 3 coisas. São as condições da ação, o interesse, a legitimidade e a possibilidade jurídica que ele tinha. Só que nós vamos ver o que aconteceu mais ou menos com isso aí na frente. Então, essas 3 condicionaram. Hoje já tem outras teorias, que, por exemplo, o professor Marinoni faz uma fusão entre a teoria concreta e a teoria abstrata condicionada para dizer que, efetivamente, o que hoje se tem é a necessidade de uma tutela jurisdicional efetiva e justa.
Se eu falo tutela jurisdicional, quando eu falo teoria abstrata, eu me refiro à prestação jurisdicional, ou seja, o fato de o juízo dizer o direito, mas sem condicioná-lo a nada. Mas, quando eu vou condicioná-lo a uma efetiva tutela, o que eu trouxe? Eu trouxe o direito constitucional e os princípios constitucionais para que essa tutela resolva o problema. Dizem que há uma certa contradição, porque, quando se mistura as duas, tem um aspecto processual, que é a tutela, e tem um aspecto material, que eles estariam desgarrados. Mas, na verdade, quando ele fala em direito à tutela efetiva, ele leva em consideração, por exemplo, a improcedência, porque ele está dizendo, você não tem direito. Você veio a juízo, mas você não tem direito. Mas eu estou dizendo que o outro tem direito. E, com isso, efetivamente, eu estabeleço a tutela constitucional. Problematização. Há um conceito unitário de ação considerando a interação constitucional e os princípios do Estado democrático de direito? Direito de ação como direito ao processo adequado, com observância das garantias mínimas decorrentes do devido processo legal. Essa é uma definição do professor Garcia Medina. E esse é o link que eu queria chegar. Todas essas teorias da ação, elas levavam em consideração o regime da infralegalidade, mas nenhuma delas levou em consideração o regime constitucional. Por isso que agora, eu disse, eram mais românticas, agora se constroem novas doutrinas em que se incorpora a Constituição para que eu crie a doutrina em torno de um conceito de ação. Eu mudo a perspectiva. Então, as novas teorias, que tem várias que podem ser citadas, mas não é o caso nesse momento, em razão do que estamos falando, o que interessa é justamente isso, é dizer que esses links dessas teorias estão agora agregadas ao conceito constitucional. E, portanto, que o direito de ação é um direito subjetivo, em que exige uma prestação positiva, pois tem o Estado o dever de prestar a tutela jurisdicional, mas mediante um efetivo contraditório. Isso aqui, por exemplo, é o voto do ministro Douglas, na SDI, quando ele diz assim, olha, a cautelar deferida cabe mandado de segurança, mas contra a indeferida cabe mandado de segurança, porque eu tenho o direito à tutela jurisdicional efetiva, seja numa hipótese ou em outras, o que levou à alteração da súmula 414. Ainda não foi em tese, mas a STI já vem decidindo, e, com isso, vai se chegar à formação dos precedentes para que, necessariamente, se faça o reexame da súmula. Mas é exatamente isso. Por que cabe apenas quando o juiz defere? Porque há um risco de um prejuízo? Não, quando indefere também está havendo prejuízo. E o meu direito, que eu ingressei, é de que eu tenha tutela jurisdicional. Em face disso, deu-se alteração. Mas é exatamente pela aplicação dessa ideia constitucional prevista no novo diploma. E aqui o processo, como um complexo de situações jurídicas, cria um sistema interacional em comparticipação, atuação polissêmica das partes e do juiz. Esse é o professor Dielli, da UFMG, que coloca isso muito bem num excepcional livro, para quem quer entender o Código, que são os fundamentos do novo Código. Colaboração ou cooperação? Eu não vou entrar nisso, porque eu vou falar nisso mais à frente. Importância da comunicação entre os integrantes da relação processual e da efetividade e influência das manifestações das partes. Exemplo, graça disso, medidas saneadoras em busca da sentença de mérito, vedação da decisão surpresa, supressão dos defeitos formais que não sejam graves, etc. Mas o que ele quer fazer? O que se quer dizer com essa comparticipação? O processo não é mais uma mera relação intersubjetiva, cumulativa. O autor raciona o réu, com isso, tem o juiz, que participa da comunicação dos atos. Não é assim que as coisas funcionam mais. Ele é mais que isso, porque se considera, nessa situação subjetiva complexa, os atributos que as partes têm. As partes não estão só se manifestando, ela tem atributos, como eu disse antes, poderes, faculdades, deveres, interesses, etc. Isso tudo tem que ser exercido para se entender meu comportamento como parte. Eu participo da decisão judicial, ela não é democrática, então não basta me ouvir. A minha ouvida, ela tem que ter alguma influência no resultado do processo. Lembre-se daquelas contrarrazões que ninguém lê, tem que ler. Das próprias razões de recurso. Não dá para chegar num acordo, ler a tese do acordo e falar que violou a ABC, esse ABC não tem, não. Tem que ir lá no acordo mesmo para saber o que ele diz, tem que saber o que está dito nas razões do recurso e tem que olhar as contrarrazões. Isso para não dizer que eu tenho que voltar lá no recurso ordinário para saber se está pré-questionado, se não tem inovação. Então, nós estamos com... Mudou a dinâmica. Isso chama-se comparticipação, ou colaboração, ou cooperação. Mas vamos chegar no outro tópico. Pois bem, princípio da demanda versus princípio da inércia.
e impulso oficial. Quando eu falo do princípio da demanda, eu já trouxe o princípio antagônico, é o princípio da inércia. Se não tem demanda, o judiciário não pode agir. E, em agindo, por impulso, ele caminha. Aí o juiz pode. Na verdade, isso não muda. Mas são princípios antagônicos que se compatibilizam. Demanda com inércia. Pois bem, agora chegamos no problema. Requisito da ação, condição para ação. Acabou? Essa é a pergunta. Isso tem instigado um grande debate. O Código de 2015 não alude às condições de ações. Ele não fala em condições de ação. O que tinha no 267, inciso 4º ou 6º, não me lembro bem. 6º. Ele não fala em condições de ação. Então, não pode dizer assim, olha, julgo extinto, que não verificadas as condições de ações. Acabou. No artigo 17, ele dispõe o seguinte, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Bom, o professor Ferdinand Didier tem uma obra sobre a nova teoria do processo, em que ele alude à questão de que, para ele, não há mais condições de ação como categoria processual. Veja bem, categoria processual. É óbvio que o juiz, não verificando a legitimidade e o interesse, ele vai extinguir o processo sem julgamento de mérito, que é a consequência do artigo 17. Eu vou julgar extinto sem julgamento de mérito, porque não tem interesse ou não tem legitimidade. Agora, o interesse se resolve naquele binômio. Adequação, necessidade. Isso é uma questão processual. E a possibilidade jurídica, ou impossibilidade jurídica do pedido, ela sempre foi mérito, sempre. E o professor Buzaide, embora tenha instituído no Código de 73, ele, na verdade, ele não usou do arrependimento eficaz, porque, em 1962, a Itália revoga o divórcio por lei, e era o exemplo que ele se utilizava para explicar a impossibilidade jurídica do pedido. E, como caiu na Itália, ele não conseguia mais explicar, porque ele realmente caía no mérito. Olha, isso é mérito. Ou eu vou julgar procedente, ou eu vou julgar improcedente. Porque tenho, não tenho direito. E agora o Código corrige e suprime. Por que o professor Didier diz o seguinte, não tem mais condição como categoria, mas eu entro em outro binômio, porque a teoria alemã, ela dispõe o seguinte, eu não falo em pressupostos, isso ou aquilo, eu digo o seguinte, o binômio se resolve em admissibilidade e mérito, qualquer ação. Ou a questão é de admissibilidade, ou a questão é de mérito. Mas não é condição de ação, possibilidade, não tem essa discussão. E por isso que ele entende, olha, o interesse vai para a questão processual, então é admissibilidade. E a legitimidade, e aí não surge a dúvida, ela vai para o mérito. Porque a legitimidade na ação individual, ela se confunde com o mérito. Agora, quando eu falo de uma ação coletiva, aqueles proteção de direitos difusos, categoriais e individuais homogêneos, aí a legitimidade é processual. É nessa única hipótese que ela é processual. Porque eu não tenho como confundi-la, porque há um rol taxativo da representação adequada. Então, eu nem confundo. Agora, quando o Ministério Público defende, por exemplo, num processo penal, a punição de alguém, ele não está defendendo nenhum interesse subjetivo. Ele não está fazendo nada disso. Ou quando o Ministério Público ingressa aqui em juízo, na defesa da ordem social, ele não está defendendo o direito subjetivo dele, nem do Estado. O Estado não tem interesse, o Estado tem interesse na ordem jurídica. Em função disso, não há essa mistura. Então, para ele, se resolve assim nesse binômio. Seria bem mais fácil, bem mais simplificado. O que é admissibilidade, admissibilidade? O que é mérito, é mérito. Acabou. E, por isso, não teria mais a condição da ação. Todavia, a grande parte da doutrina se curva pela manutenção dessa ideia de condição da ação. Porque, se eu não tiver essa ideia de condição da ação, para a nossa doutrina, para nosso direito processual, na verdade, eu não tenho ideia entre conceito de processo e de ação. Eles viram uma coisa só. E, por isso, que a nossa doutrina majoritária se inclina para dizer, não, olha, eu não tenho a categoria para dizer assim, estou julgando o extinto porque é carecedor de ação. Não, mas eu estou julgando o extinto porque ele não tem interesse. Mas, teoricamente, eu não afasto os conceitos entre ação e processo. Por isso que grande parte da nossa doutrina se inclina nesse sentido.
E a capacidade postulatória, se não observada, não diz mais respeito ao plano da existência do ato, que a capacidade postulatória, nós temos que fazer a distinção entre legitimidade processual e legitimidade ad causa. A ad causa é uma pertinência temática com o conflito de interesse. A legitimidade ad processo é geral, é a capacidade de estar em juízo. E essa capacidade postulatória, por exemplo, vamos imaginar que, outorgada a procuração, ela não foi assinada, não é ratificado. Antigamente, nós às vezes falamos, olha, esse ato é inexistente. Agora, pelo Código, na leitura dos artigos 17, 76, 104 e parágrafo 2º e 485, eles dizem respeito ao plano da eficácia, não mais da existência. Acho que foi o ministro Cláudio que disse aqui, olha, não é mais inexistente o ato é ineficaz. Citação não realizada diz respeito à inexistência ou ineficácia. Os efeitos disso nós podemos verificar através do artigo 2º e do artigo 302 do Código de Processo. Na verdade, continua no plano da inexistência, não é um plano da ineficácia. Eu posso ter uma relação processual ineficaz contra a parte que regularmente não foi intimada, mas o processo existe. O processo existe aliás, o processo não existe porque não se forma essa relação integralmente com as partes. Mantém-se a ideia de inexistência. Mas no artigo, o artigo 2º fala, processo começa por iniciativa da parte, se desenvolve por impulso, salvo exceções previstas em lei. O que significa salvo exceções previstas em lei? As exceções são, por exemplo, essas que eu menciono, artigo 485, parágrafo 3º, abandono da causa. Não há um impulso oficial no processo civil a superá-la. E o 487, inciso 2º, por exemplo, nas hipóteses de prescrição e decadência, que o juiz pode arguí-la e extingue o processo com julgamento de mérito. Chegamos, então, ao artigo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. É permitida a arbitragem na forma da lei, o Estado promoverá sempre possível a solução consensual dos conflitos e a conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Pois bem, primeiro ponto, qual é o fundamento constitucional disso? Tudo agora está vinculado. Então, o fundamento é o artigo 5º, 35 da Constituição. E o Código de Processo muda os termos, né? A Constituição fala lesão ou ameaça, aqui fala ameaça ou lesão a direito. Segundo a visão do Código 73, é aquilo que eu disse no começo, a solução das controvérsias institucionalmente concebida era por meio da decisão judicial. Agora, não. O Código de Processo, a lei, reconhece o que alguns denominam de equivalentes jurisdicionais, que era uma definição até de Frederico Marx, e esses meios consensuais de conciliação, mediação e arbitragem. Quanto à arbitragem, qual é a grande discussão doutrinária? Ela é jurisdição ou não? Essa é a pergunta. Se eu trabalho com uma sentença arbitral, eu estou falando de jurisdição ou não? Vejam, o paradigma mudou. Eu não entendo que sejam só as soluções jurisdicionais. Pois bem, aí vamos ver por que a maioria da doutrina defende que há uma solução jurisdicional nessa hipótese, embora eu não esteja aqui defendendo nenhuma e outra, só transmitindo a discussão. Pois há uma identidade na função de ambos os institutos. Por exemplo, ele ocorre por provocação das partes. Então, nós temos o princípio da demanda. Opera-se a substitutividade, ou seja, um terceiro e um árbitro, como juiz. Ele deve ser imparcial, como juiz. O árbitro tem poderes decisórios, tem. Ele determina a prova, determina os atos, determina a prática de todos o contraditório até a sentença. E submetendo-se ao devido processo legal. E mais, a sentença arbitral, por natureza, ela é definitiva. Por natureza. E mais, ela sujeita-se aos efeitos da coisa julgada. Pois bem, agora integra o sistema. Ela é. A conciliação, nesse aspecto, também promovida endoprocessualmente,
ela se integra. A arbitragem, para nós, ela só é admitida nos dissídios coletivos por expressa descrição do artigo 114, parágrafo 1º da Constituição Federal, vedada nos dissídios individuais, por força do entendimento jurisprudencial. Quanto à conciliação, ela é uma figura imanente ao surgimento da Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho ela se promoveu através das comissões de conciliação e arbitragem. O primeiro nome das denominadas juntas, hoje varas do trabalho, eram comissões de conciliação e arbitragem. E as decisões judiciais eram questionadas, as decisões da comissão eram questionadas na justiça comum. E o Supremo Tribunal Federal, em face desse direito novo, isso pode ser visto num livro do Castro Nunes, sobre o direito aplicado, ele conta bem a história de que o reconhecimento da Justiça do Trabalho se deu pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que começou a dizer o seguinte, olha, é um ramo especial, que cuida de uma relação especial, e nós não podemos enfraquecer as decisões, salvo se houver algum vício ou alguma coisa que o leve. Daí, acabou com a Constituição de 46, reconhecendo a Justiça do Trabalho como integrante do Poder Judiciário, por força de inúmeras decisões do Supremo proferidas entre 1935 até 1946. Então, a conciliação foi um instituto que é da origem, né? A ideia é a pacificação dos conflitos do trabalho, mediante composição das partes e, eventualmente, por intervenção judicial, porque as normas são de ordem pública. Aí surge o primeiro problema. Como é que nós fazemos a questão da mediação na Justiça do Trabalho? Por que a presença do juiz no momento em que há a conciliação, seja na hipótese anterior das comissões, que havia uma espécie de árbitro naquela altura, e hoje a presença do juiz, porque a norma é de ordem pública, eu não posso dispor da norma trabalhista, segundo os meus interesses, salvo se eu tiver numa condição mais benéfica. E, com isso, nós levamos agora ao problema da mediação. Porque a conciliação na Justiça do Trabalho ela tem as 4 dimensões, dimensão sociológica, econômica, política e jurídica. E, com isso, os juízes trabalham na conciliação dos conflitos. Mas a mediação tem o seguinte problema. A mediação foi regulada pela Lei 13.140 de 2015, que sofreu o veto da Presidente da República e afastou a mediação da Justiça do Trabalho, salvo lei específica. E essa lei específica, ela hoje está sendo estudada no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, inclusive com a participação de juízes e etc. Agora, só tem um problema. Como funciona a mediação? Mediação não é conciliação. A mediação, obrigado. A mediação, ela tem algumas características que os senhores já vão verificar como ela deve ou não deve ser trabalhada aqui. Primeiro, ela só se aplica a relações jurídicas continuadas. Então, eu tenho que ter um outro espectro. Não adianta um conflito que já acabou, etc. São relações continuadas. Ela pressupõe a confidencialidade das informações por quem media. Elas são informações confidenciais. Quem conduz a mediação não pode decidir o caso. É só mediador. Mediador, eu não posso nem propor a conciliação, eu tenho que propor caminhos, eu tenho que propor hipóteses de solução, eu tenho que propor comportamentos, mas eu não posso propor conciliar, e eu não posso conciliar e eu não posso julgar. Então, nós estamos com um problema com a mediação. Em síntese, essas são as características, a meu juízo, que envolvem o artigo 3º. Vou acelerar um pouquinho, porque nós estamos com o tempo fluindo. Artigo 4º. Direito à duração razoável do processo. Direito à duração razoável do processo, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, direito à duração razoável do processo não é processo célere. As coisas não são as mesmas. Mais uma vez, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Duração razoável do processo, eu vou resumir de forma quase que precária. É o tempo que o processo tem que durar. Porque tem processo difícil, tem processo fácil, tem processo complexo, tem processo não complexo. Tem processo que eu tenho 15 partes, tem processo coletivo, não tem processo. É o tempo que ele tem que durar. Então, eu não posso ter uma ideia de que celeridade seria a duração razoável do processo. Não é isso que diz o princípio constitucional, porque, quando eu trago a duração razoável do processo, eu tenho que ler com contraditório. Se eu tenho que ler com contraditório, eu tenho que respeitar um processo justo e eco, e é aí a compatibilização para efeito de se entender o que é duração razoável do processo.
E a expressão que eu achei, dentre os doutrinadores, a mais interessante foi do professor Marinoni, Mitidieri e Ehrenhard. Ele diz o seguinte: é a desproporção entre a duração do processo e a complexidade do debate da causa que nele tem lugar. Ou seja, é o tempo patológico, é aquele processo que não acaba. Patológico. Esse é o processo que viola a duração razoável do processo. Como tutela tempestiva, eu entendo um conteúdo mínimo que se pode fazer aí, que é adoção de técnicas processuais que viabilizem a prestação da tutela jurisdicional em prazo razoável. Instrumentalidade das formas, julgamento antecipado, litigância de má-fé, contempt of court. Esses são adoções de técnicas para acelerar o processo. Adoção de técnicas gerenciais para viabilizar o fluxo processual, é aquela gerência de gabinete que nós temos e de varas, condução processual pelo juiz em tempo razoável, em observância, inclusive, à ordem cronológica. A ordem cronológica do artigo 12 se lê interagindo com o artigo 4º. E, nos termos da exposição de motivo, a superação de defeitos formais, jurisprudência defensiva, para se obter a decisão de mérito, são instrumentos que agilizam o processo e o tornam eticamente razoável. A Corte Europeia de Direitos Humanos, por sua jurisprudência, estabeleceu uns critérios para que se estabeleça, no julgamento da Corte Europeia, a duração razoável. Eles entendem que a complexidade da causa, comportamento das partes, comportamento do juiz na condução do processo e a relevância do direito reclamado para o litigante. Isso eu extraio da obra do professor Marinoni, que traz esses elementos para efeito de estabelecer essa ideia de desproporção entre duração do processo e complexidade, e a responsabilidade judicial que decorra dessa duração não razoável. Artigo 5º. É o que traz o princípio da boa-fé para as relações processuais. Na verdade, elas sempre existiram, mas agora se dá uma ênfase a esse comportamento. Aqui me lembra aquela leitura do Calamandrei, quando ele dizia que bastava a confiança entre juízes e advogados para que não existisse nem processo, né, que tudo se resolveria. É exatamente aquilo que foi escrito lá no início do século. Mas é isso. Agora, em 2015, trouxe-se objetivamente a ideia. Essência da boa-fé é a lealdade e a integridade na condução do processo. A proteção da boa-fé objetiva e a subjetiva, aqui a subjetiva ela se aproxima muito da ideia da litigância de má-fé, que pressupõe a intenção. A má-fé é intencional, ela é desleal, ela é desonesta. Mas o princípio da boa-fé vai alcançar o juiz, as partes, no processo.